Olá pessoal, prazer! Eu sou o professor Alan Carvalho e sejam todos muito bem-vindos ao canal Direito, Teologia e Literatura em Pauta, em busca de entender as questões da vida. Pessoal, o vídeo de hoje visa inaugurar a playlist da obra de George Wall, pessoal, composta por esse box aqui maravilhoso de 3 obras. Então, pessoal, nesse box que compõe essas 3 obras, estão as obras Revolução dos Bichos, 1984 e Um Pouco de Ar, por favor. Por isso, esse será o primeiro vídeo dessa série que agregará a você muito mais conhecimento. O box, bom pessoal, o box que será objeto de análise nessa playlist é essa obra formidável que nós veremos da editora Nova Fronteira. Esse box aqui, pessoal, que contém justamente esses 3 volumes dito para vocês aí, que será objeto dessa nossa playlist, e abordaremos aí essa obra, essas 3 principais obras, vamos dizer assim, de George Wall. Então, pessoal, é uma obra esteticamente, vamos dizer, muito bonita da editora Nova Fronteira, de capa dura. O box é bem bonito, né? Vamos dizer assim, esteticamente, para aqueles que gostam de livros e têm uma admiração profunda aí pela estética do livro, né? Vocês vão ver que ele aí é de folha amarela aí também, para aqueles que leem com frequência sabem a importância que isso tem na vida do leitor. Todos eles também vão ser dessa maneira, né? São bem ilustrados, vamos dizer assim, dentro do livro, né? Uma letra, vamos dizer, bem fácil a sua leitura, nada muito difícil, né? É muito fácil a sua leitura considerando o tamanho de letra, né? Então veremos que as 3 obras específicas que será objeto dessa playlist nossa aí de George Wall, tem esses livros aí com essas propostas bastante interessantes. Para aqueles que amam a livro e sabem da sua relevância e importância que esse uso tem, principalmente quando da sua elaboração e conclusão final, sabe que isso é um trabalho que, para aqueles que amam a leitura, sabe que isso tem grande relevância e merece palmas para aqueles que desenvolvem esse trabalho nessa produção de todos os livros, digo, de modo geral, inclusive, da importância que desse trabalho de todos os outros que eu apresento aqui no canal, sempre vejo com muita... Já que os livros, no meu ponto de vista, eles também, como veremos aqui, nesses exemplos aqui, como eles estão para falar sobre as questões da vida e o que está muito dentro da proposta aqui do canal, que é justamente trazermos obras que de fato falam com a vida e tragam de alguma forma elementos, de alguma forma trazem essa reflexão e essa visão sobre a vida, seja de um período de época, como é o caso de George Wall, que veremos também que foi escrita ao seu tempo, mas que faz todo sentido, como por exemplo, vamos ver no nosso outro conteúdo de 1984, que é uma obra que está tão atual, tão pungente, nem dá para acreditar que foi escrita no período que nós veremos aí mais adiante, que será descrito aí no decorrer do vídeo. Então, veremos que é uma obra que está muito atual e com toda certeza tem a sua relevância. Certo, pessoal? Por isso, já peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outros amigos e familiares, comentem esse vídeo e ative o sininho de notificação para que você fique por dentro dessa e de todas as outras novidades que forem aqui surgindo no canal, pessoal. Por isso, essa playlist, nesse primeiro vídeo dessa playlist, o livro que nós abordaremos será A Revolução dos Bichos. Por isso, eu te convido a permanecer no canal e participar conosco do nosso quadro Ler Não Dá Sono. Ler dá sonhos!
A fim de introduzi-los no contexto dessa obra, pessoal, e por quais motivos ela foi escrita por George Orwell, entendo ser extremamente importante que vocês saibam um pouquinho sobre o autor, a fim até que vocês possam conhecer melhor do autor e o ensejo dessas obras. Bom, George Orwell, pessoal, é um pseudônimo de Eric Arthur. Ele nasceu na Índia Britânica em 1903. Ele nasceu em uma família que naquela época era muito nobre, motivo esse que o permitiu a frequentar uma das escolas daquela região de muita elite, inclusive lá em Eton, a mais célebre instituição de ensino médio daquele país, pessoal. Lá ele aprendeu francês com nada mais e ninguém menos de Aldous Huxley. Pessoal, dentre daquelas obras mais célebres do Admirável Mundo Novo. Então Eric, pessoal, ao contrário da maioria de seus companheiros de escola, ele não seguiu para a universidade, mas viajou para a distante Burma, né? Hoje mais conhecida como Myanmar. Na época, pessoal, ainda sob o domínio britânico, cuja finalidade desse era se tornar um funcionário público. Esses eram os objetivos almejados por ele. Então lá em 1927 ele contrai uma doença muito conhecida aqui no Brasil, que é a dengue. Então, em decorrência dessa doença, ele é forçado a retornar para a Inglaterra. Fato é que Eric, ele queria ser escritor e por isso ele muda-se para Paris, atrás de obter inspiração. E lá também ele vem adoecer mais uma vez e acaba retornando para a casa dos seus pais. Mas como todo aquele que anseia e tem objetivos e sonhos, essencialmente não obtém sucesso editorial, o que não impede de ele se tornar professor escolar. Então em 1936, pessoal, com a Guerra Civil Espanhola, ele se alista como voluntário para combater as forças do general Franco e então segue para Barcelona. Lá, pessoal, Eric, ele é um rapaz de altura aproximadamente de 1,90 m e que de alguma maneira o tornava, dentro do campo de batalha, um alvo muito fácil de ser visto. Motivo esse que nessa batalha ocasiona que esse vinha tomar um tiro de raspão e que mais uma vez faz com que ele parte para a Inglaterra, com a finalidade justamente de se tornar jornalista. Então, embora tente lutar na Segunda Grande Guerra e é recusado pelo exército britânico, logo após a fim da conquista da Europa em 1945, Eric publica um livro que seria um de seus grandes sucessos, A Revolução dos Bichos. Como havia feito antes, ele decide omitir seu nome e se valer de um pseudônimo, que se tornaria esse grande nome célebre que é o George Orwell. Então, pessoal, ele morre na Inglaterra vítima de uma tuberculose, infelizmente. Bom, pessoal, dito isso de uma maneira inaugural, quando ficamos em frente ou face a face com o livro, de logo constataremos que a obra ela narra a história de uma fazenda na qual os seus animais, insatisfeitos com o tratamento que recebem dos humanos, resolvem rebelar-se, liderado pelos porcos e de modo que esses conseguem expulsar os homens. Então, inicialmente, os líderes revolucionários pregam ideias como igualdade, liberdade, os quais deveriam reger a vida dos animais. Entretanto, com o tempo, pessoal, os porcos passam a defender que alguns são mais iguais que outros. Então, nessa obra moderna, mesmo entre os suínos e outros bichos, acontecia traições. Então, aos poucos, os porcos, líderes do movimento revolucionário, passam a agir exatamente como os humanos, tratando os demais animais de forma despótica e contrariando exatamente aquilo que antes juravam a todo custo defender. Então, em
A Revolução dos Bichos, nessa obra aqui, pessoal, fica claro que a democracia ela não é uma conquista definitiva, mas uma conquista constante, que se renova a cada manhã. Então o livro ele é interpretado como uma crítica ao stalinismo, especificamente também contra o stalinismo. Com efeito, naquele momento histórico do pós-guerra, o mundo ele era dividido de duas formas, que eram dois eixos relativamente muito criticados naquela época, como a União Soviética, né? Esse é um dos pontos que mostra essa questão nessa obra aqui. Então o livro ele se revela de importantíssimo motivo, esse que o fez ser aclamado como um importante livro pela crítica mundial, como sendo, pessoal, um dos melhores romances ingleses. Então a obra ela pode ser considerada uma metáfora para narrar a traição soviética, onde princípios iniciais teriam sido esquecidos no decorrer da Revolução. Então o livro ele tem o seu surgimento em 1945, quando é publicado. Então, quando é especificamente publicado nessa época. Então isso o início da Segunda Guerra Mundial, de modo que foi e é considerado a obra de maior importância e populismo de George Orwell. Então na época, pessoal, em questão, o mundo vivia um clima de tensão separado em dois blocos, sendo o bloco do capitalismo e o bloco do socialismo. Por isso, quando se analisa o livro A Revolução dos Bichos, esse livrinho aqui, apresenta-se uma série de metáforas que remetem ao período histórico em que a obra foi escrita, além de remeter ao egoísmo, ao autoritarismo, à corrupção, que as relações humanas, sejam elas políticas ou sociais, os personagens também lembram características de personagens históricos, como por exemplo, o Major, que apresenta semelhanças idealistas com Karl Marx, né? Para aqueles que conhecem Karl Marx, grande percussor e idealizador da esquerda, ou então Napoleão, que se assemelha com Stalin, o que o autor paralelamente faz uma crítica, pessoal, a essa administração corrupta. Assim, a obra de George Orwell ela é considerada pela crítica uma fábula satírica, onde essa, de alguma forma, mostra a realidade e retrata como um toque muito cômico, vamos dizer assim. Então, o sentimento de ambição e a busca pelo poder, pelas vantagens, levam os porcos, principalmente Napoleão, a esquecer dos princípios e motivos que o levaram até a Revolução. Então, os porcos passam a tomar o lugar dos humanos e a explorar os outros animais, tanto quanto o Sr. Jones explorava. Então, o animalismo, diria mais, que passa a denominar o sistema e as regras que o regem, se transformando à medida que os interesses dos porcos vão mudando, mais uma vez, remetendo ao socialismo duramente criticado por George Orwell. Então, vejam, pessoal, com isso, até os 7 mandamentos, a princípio criado para nortear a revolução, editar as regras de convivência, vão sendo mudadas. Isso vai ficar bem claro aqui. Então é mais uma vez metaforizando o povo que possui memória curta. Os animais não se lembram das regras, não se lembram como era antes da revolução e muito menos conseguem comparar se a vida na granja está pior ou melhor. Nem mesmo, pessoal, se lembram se aquilo que foi prometido de fato teria sido cumprido. Então isso vai ficar bem claro aqui nessa obra. Então a Revolução dos Bichos, ela se mostra como um livro necessário à leitura de todos, inclusive de você que está aí do outro lado da telinha. Até porque a leitura é uma leitura bastante fluida e de simples
e com bastante profundidade nas suas reflexões. Por isso, pessoal, essa obra aqui, que faz essa crítica aí tanto ao marxismo quanto ao stalinismo, né, que foram as grandes bandeiras vermelhas aí, de alguma forma representada hoje, para até que você possa se atualizar no que se denomina hoje como esquerda a nível mundial, né, não só no Brasil, mas em todos os cantos do mundo. Então, esse livro aqui ele vai fazer duras críticas a esse regime socialista, e você com certeza compreenderá o quanto esse livro ele se revela e se mostra importante. Por isso, essa indicação ela se torna extremamente necessária para que você venha ler e se apoderar de todo o conhecimento que aqui é compartilhado. Certo, pessoal? Por isso, quero agradecer a você que permaneceu aqui nesse vídeo até esse momento. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outros amigos e familiares, comentem esse vídeo e ative o sininho de notificação para que você fique por dentro dessa e de todas as outras novidades que forem aqui surgindo no canal, pessoal. Por isso, pessoal, aquele abraço a vocês!